Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mais uma vez fazer mais um vídeo da série O Sermão da Montanha. Então vamos mais uma vez nos encontrar com muito carinho para então falar hoje do sal da terra. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui. Estamos juntos, né? Para podermos estudar um pouquinho mais deste maravilhoso Sermão do Monte, onde Jesus nos propõe um novo caminho, né? Um caminho agora pleno, com as verdadeiras alegrias, né? A verdadeira felicidade. Ele nos mostra o que vem a ser a nossa verdadeira felicidade neste mundo, não aquelas que nós imaginávamos anteriormente, né? Mas a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que não se encontra tão somente ali nos bens materiais, mas alicerçada, né, sobre os verdadeiros valores morais, espirituais que Jesus vem nos trazer. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que você seja notificado sempre que a gente lançar um novo vídeo, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá. Vamos falar agora do sal da terra, né? Jesus vem então ainda no Sermão do Monte nos falar que, né, vós sois o sal da terra, né? Então, o que Jesus gostaria de estar transmitindo a nós, né, quando diz que vós sois o sal da terra? Vamos entender que o sal é um tempero, né, que ele dá gosto à comida, né, que é justamente aquilo que faz a diferença, né? E entender que se a gente não coloca o sal na comida, a comida fica insípida, né? Fica sem gosto, né? Mas também se a gente colocar muito, estraga também, né? Então, vamos estudar o que Jesus queria nos falar quando ele diz que nós somos o sal da terra? Sim. Eu acho que seria de uma maneira assim de temperarmos, né, as nossas existências com as virtudes morais, né, com os valores das virtudes morais em nossa existência, onde quer que nós estejamos, né? Temperar a nossa existência com as virtudes, né, dos valores morais que Jesus nos ensinou. Sim, é verdade. Nós temos então que agora que nós conhecemos as bem-aventuranças, todo esse compêndio de palavras, de explicações que Jesus vem então nos mostrar como agir, como sermos, né? Como nós temos que nos corrigir, nos aprimorar como pessoas. Agora ele diz assim, olha, agora que você já sabe como se melhorar, leve isso ao mundo, né? Sim. Seja você parte desse tempero do mundo, seja você aquele que vai fazer a diferença, né? Mas fazer a diferença, hoje em dia muita gente acha que fazer a diferença é se botar predominante, Em evidência, né? Não é isso. Não é isso, não é que, senão talvez você esteja errando na mão, esteja salgando demais, né? É preciso ter equilíbrio, é preciso ter ter a mão certa, né? Então vamos levar a palavra, vamos ser
a diferença para aquele que nos procura, para aqueles que realmente precisam. Sim, com certeza. Né? Há tanta miséria no mundo, no próprio Evangelho está dito que além dessas grandes misérias, catástrofes que acontecem, existem milhares ocultas, né? Então há muita miséria oculta, muita miséria ao seu lado, né? Seja na sua família, seja no seu vizinho, na sua rua, no seu bairro, há muita coisa para ser desvendada, que pode ser encontrada, muita gente precisando de ajuda, e você pode fazer a diferença. Talvez você diga assim, mas eu não vou fazer a diferença no mundo, Saulo. Eu não vou, mas ninguém está te pedindo para ser a diferença do mundo. Mas se você for a diferença de um, já começa bem. Então eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, que diz que para fazer a caridade basta começar, né? Que não precisa de tanto planejamento, não precisa de tanta coisa, basta começar a pegar, bota a mão e vai, faz, filho. Vai lá e começa a fazer, né? E então ela dizia, né, que precisava, chamava lá os enfermeiros, os médicos, vamos lá, pega aqui, limpa, faz. Então é a mesma coisa, somos nós, basta você começar. E como ela dizia, né, que a gente não se preocupe com o quanto nós fazemos, mas quanto amor nós colocamos no que fazemos, isso é que é importante. Então que seja um pequeno ato, né, uma pequena ação. Se nós colocarmos o amor ali, o amor verdadeiro da compreensão, do entendimento, né, do perdão, da concórdia, daquela ajuda valorosa, isso sim que tem valor, que a gente não se preocupe, né, em querer salvar o mundo, mas o que estiver ao nosso alcance, né, de darmos o nosso testemunho como Jesus, ao término das bem-aventuranças, é como ele se referindo ao sal da terra, ele estaria se referindo então aos seus discípulos, né? Aqueles que teriam o trabalho, a missão de levar, né, estes ensinamentos para todos, né? Conclamando eles para este trabalho edificante de maneira sensata, equilibrada, sem abusos e excessos, né? Como é dito aqui, se referindo, por exemplo, à nossa casa, não é, Saulo? Isso cabe a nós aqui, trabalhadores de uma casa espírita, de termos esta condição de sermos discretos, equilibrados, sensatos, porque muitas vezes as pessoas vêm, né, expõem seus problemas, não é? Nos coloca ali as suas dificuldades, então a maneira de nós sermos discretos, de não propagarmos e não divulgarmos muitas vezes, né, algo daquela pessoa, algo pessoal, sim, não é? Sim. Então, é preciso que você entenda que fazer a verdadeira caridade, para se fazer essa caridade, você não precisa ter nada em troca. E não precisa nem sequer de um agradecimento, não precisa de nada. Então, se você não quer realmente nada em troca, nem um agradecimento, nem a exposição, nem nada, então você não precisa que o outro lhe renda favores ou lhe renda fama ou qualquer outra coisa. Faça o bem pelo bem, né? Para que você seja esse sal da terra, você precisa fazer a verdadeira caridade. Sim, que é. Você precisa ser o verdadeiro cristão. E o cristão hoje, o verdadeiro cristão, ele não precisa nem estar dentro da casa espírita, né? Nós podemos estar dentro da casa espírita, possamos estar dentro de uma casa evangélica, dentro de uma casa católica, mas o verdadeiro cristão, ele precisa ser ativo, né? Ele precisa levar a paz, ele precisa levar o amor, ele precisa levar a caridade. Ele ser o sal da terra é ser ativo. Com certeza. Então, onde ele estiver, onde ele se encontre, né, levar aquela pitada do evangelho, como é dito. Sim. Né? E dentro
dando sempre um pouco, né? Tendo um pouco de paciência, um pouco de tolerância, um pouco de boa vontade, um pouco de renúncia, um pouco de sacrifício em favor do seu semelhante. E para isso, você não precisa nem estar numa casa religiosa. Isso se faz no seu trabalho. André Luiz diz que nós santificamos o nosso trabalho quando nós fazemos o nosso trabalho de bom grado, de bom coração, querendo realmente levar. Então o educador, o professor que realmente se preocupa em educar, que se preocupa com os seus educandos, ele está santificando o seu trabalho. O cientista que faz a sua ciência buscando o bem da humanidade, ele está santificando o seu trabalho. O matemático, o contador que faz da sua profissão algo séria, algo que leva o seu trabalho com correção, ele está santificando o seu trabalho. Com certeza. Por mais humilde que seja esse trabalho, né? Sim, aquela pessoa que está ali varrendo o chão, fazendo a limpeza, mas se ele estiver fazendo isso com amor, ele está santificando o seu trabalho. E em todos os lugares nós podemos levar o exemplo do Evangelho. Sim. Né? Então que a gente precisa entender isso. Se a gente leva o exemplo do Evangelho ao nosso lar, ao nosso trabalho, à nossa vizinhança, nós estamos sendo o sal da terra. Sim. Né? Estaremos dando sabor, né? O verdadeiro sabor à vida. Né? Verdade. E não se preocupem em ser a diferença do mundo. Você não precisa ser a diferença do mundo. Essa é a grande sacada. Lembra daquela... Há várias parábolazinhas, né? Eu diria do conhecimento popular, né? Seja, por exemplo, daquela criança que está na beira da praia, o mar traz milhares de estrelinhas e ela pega e joga uma de volta para o mar. A onda traz mais centenas, ela vai e joga mais uma para o mar. E aí passa alguém e diz: poxa, mas você está vendo que você não está fazendo a diferença? Você joga uma no mar e o mar joga centenas na areia. Aí ela vai lá, cata mais uma. Para essa aqui, ó, eu estou fazendo a diferença. Então é a mesma coisa, aquela questão do beija-flor, né? Que vai tentar apagar o incêndio da floresta com a gotinha no bico do beija-flor. Ele pode não apagar o incêndio da floresta, mas ele está fazendo a diferença. Então é assim que nós temos que nos imaginar, fazendo a diferença a um. Se você fizer a diferença a um, você já começa. Se você faz a um hoje, a outra amanhã, a outra amanhã. E como a gente já disse no vídeo anterior, se eu não me engano, né? A paz do mundo começa em mim. Isso, sim, com certeza, a paz começa né? em mim. Então vamos ser o sal da terra, vamos fazer a diferença, né? Mas lembre-se, com parcimônia, Sim, com tranquilidade, sem exigir nada do outro que aquele ainda não pode, né? sem exigir nada, sem querer que o outro reconheça aquilo que você está fazendo, porque senão você vai errar a mão e vai começar a salgar tudo, né? E depois vai dizer, poxa, mas está salgada, e a comida salgada te faz mal, Sim, com né? certeza. Aí você vai dizer assim, poxa, mas isso tá me deixando angustiado, Sim, isso tá me aí deixando vai problema. aumentar a pressão, né? A gente sabe que o papel do sal, né, é manter o equilíbrio fisiológico, né? O equilíbrio do nosso corpo. A carência vai, né, também causar problemas, e o excesso também, não é? E uma coisa muito importante, que se referindo ao sal, que o sal serve para conservar os alimentos, né? E a gente conhece aí, né?
conserva o peixe ali, A própria carne, né? A carne de sol, que é conservada no sal. Hoje é muito menos, mas na antiguidade, na época do Sim. Cristo, era praticamente Isso. como se conservava tudo, né? Sim, evitava a contaminação. Então, Jesus estaria convocando esses discípulos e convocando a todos nós, né, que já temos consciência disso tudo, de nos tornarmos incorruptíveis, né, no meio em que nos encontremos, né? Se estamos num lugar que nós sabemos, ali nos é oferecido ou nos é facilitado coisas que nós sabemos que não condiz com a moral do Cristo, que a gente mantenha aquele posicionamento de sermos incorruptíveis. Sim. E um grande trabalho nosso também, quando Jesus está se referindo a esse papel do sal, é de nós também conservarmos na íntegra, sem a corrupção das suas virtudes pregadas, né? Das suas leis morais. No Evangelho, né? No Evangelho, de nós termos essa preocupação, muitas vezes querendo nos beneficiar, né? A gente pode distorcer uma verdade. E como nós, como humanidade, fizemos isso durante muito tempo, né? Sim. Então é importante que a gente lembre que o sal também serve para conservar. E essa conservação que a gente precisa ter é íntima, que é isso que a Rosa quis dizer, é íntima no momento de você não se deixar ser corruptível, e não só na questão de corruptível, não só na questão financeira, que hoje em dia está muito em voga, mas não ser corruptível em tudo, né? Não deixar que as coisas erradas te corrompa, né? Então você não ser egoísta, não ser vaidoso, não ser orgulhoso, não, né, enfim, fazer de tudo de forma adequada, de forma procurar ser justo, honesto, né? Aí cairia lá o homem de bem, né? No Evangelho, né? É um capítulo que pegue para ler, né? Provavelmente mais à frente vamos fazer um vídeo também falando sobre um homem de bem. Dá para falar meia hora, 40 minutos fácil do homem de bem, mas pegue lá para ler e no final ele vai dizer: olha, se você já faz isso tudo, está começando a caminhar, a trilhar, isso, né? Porque não foi dito tudo ainda do que viria a sim. ser o verdadeiro homem de bem. Então, e uma coisa muito importante seria esse no sentido do sal, né, de nós sermos leais às propostas do Cristo, Sim. seguindo o seu evangelho, né? Então, que a gente não corrompa também o evangelho, né? Que a gente possa manter o evangelho na sua pureza, na sua integridade, né? Não fazer uso do personalismo, que está tão em voga, infelizmente, nas casas espíritas, né? De achar que a casa espírita tem que ser do meu jeitinho, do jeitinho que eu gostaria que fosse, do jeitinho... Não, gente. A casa espírita segue a doutrina e segue o evangelho. A gente tem que lembrar que a gente está ali para ajudar, para colaborar, né? Está ali para somar, né? Para multiplicar o evangelho, para levar a palavra do Cristo. Então eu não estou consoladora, confortadora. Sim, eu não estou ali não estou ali para modificar. Eu não estou ali para transformar, eu estou para somar, para carregar isso. Então não procure personalizar aonde você está, não queira modificar, queira apenas somar, fazer parte, colaborar, né? Porque já é um grande passo se a gente consegue colaborar, se a gente consegue participar. Não que seja errado, não é que seja errado quando há algo indevido a gente corrigir, não é isso, mas precisa-se ter muito cuidado com isso, né? É preciso ter muito tato com essas coisas, porque durante a história do homem, durante muito tempo, nós permitimos modificar o Evangelho,
permitimos... Foi acrescentado muita coisa, né? Que Sim, não foi Jesus. Para quê? Para que se mantesse uma condição, né? uma posição dominadora de poder, né? E não é isso, gente. Vamos parar de acreditar em coisas que só te prendem à religião. Não é a religião, é a religiosidade, né? Então, não acreditem em tudo que nós aqui estamos falando. Busque ler, busque se aprofundar, tire suas dúvidas, entre lá no grupo, tire suas dúvidas. Se nós aqui cometermos alguma gafe, vamos ser humildes o bastante para dizer para você, olha, realmente tem algo errado, foi dito isso, não era legal. A gente talvez lance até um novo vídeo dizendo, opa, erramos. Sim, por que não? Ter humildade, né? Mas vamos compartilhar sempre de forma positiva, né? De forma cooperativa. A gente precisa cooperar com Cristo. Precisamos somar, né? E para isso precisamos conservar o que foi dito e também ajudar ao próximo. Com certeza. Porque também aí Jesus vem dizer que vós sois a luz do mundo. Isso. Aí falando em luz do mundo, vamos lembrar de João Evangelista, né? Quando ele fala que Deus é luz e que nele não há trevas, né? Então, vamos começar primeiro, né, por esta afirmação. Sim, Deus é a luz, né? Sim, Deus é luz infinita, e nele né? não há trevas, né? Então, nós reconhecermos que somos filhos da luz, não é? Que a nossa essência é divina e luminosa, por isso Jesus nos chama, vós sois a luz do mundo. Não somos ainda, né, aqui no nosso planeta, não é só ainda de expiações e provas, transitando aí para um mundo de regeneração, mas esta afirmação de Jesus nos chama a atenção das nossas possibilidades, dessas qualidades latentes que nós temos dentro de cada um de nós. Por mais imperfeito que nós possamos nos reconhecer, né, nós sabemos que um dia chegaremos ao patamar de Jesus, vai depender dos nossos esforços, da nossa boa vontade, né? Sim, veja, desculpa te interromper, Rosinha, mas veja, nós começamos uma trajetória onde pequenininhos, ignorantes no bom sentido da palavra, nós vamos evoluindo, então nós saímos quase que das trevas até a luz que é Deus, né? Nesse caminho de evolução nós vamos nos iluminando, nós vamos crescendo e nesse crescimento nós vamos nos iluminando. Agora veja, tem um grande amigo que disse que há um tempo atrás, infelizmente eu já falei que não tive a honra de conhecê-lo, mas ele disse que ele era como um fósforo à luz do meio-dia, né? Nosso querido Chico, né? Se ele era uma luz de um fósforo, nossa, nós ainda estamos muito aquém, né? Mas veja, vamos chegar lá. Vamos devagarinho, nós podemos chegar lá. Porque se Jesus diz que nós somos a luz do mundo, é porque nós já temos dentro de nós, enraigado dentro de nós, a luz do mundo, o Evangelho. Já temos esse conhecimento, o conhecimento do Deus único, o conhecimento do Santo Evangelho, o conhecimento que a doutrina consoladora nos traz das leis divinas, tanto ensinamento. Então, há tanta luz já absorvida
que nós podemos sim, por que não, levar um pouco dessa luz ao próximo? Sim, e no mesmo, né, continuando com o João Evangelista, a citação de Jesus que ele coloca, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá, né? Em João Evangelista novamente. Então, Jesus já se reconhecia como esta luz e nos convida, né? Também depois, nesse chamamento. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sim. E em Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, que a gente possa fazer a nossa luz interna resplandecer. E como que é feito isso? Através das boas obras, através da exemplificação. Não adianta ter palavra bonita, não adianta ter o sorriso nos lábios, não adianta ter a palavra polida, o português rebuscado, falar bonito, fazer uma palestra maravilhosa, né? Colocar uma música emocionante, cativar o público, mas aí depois sai dali e faz tudo errado, não adianta. Né? É como dizia a nossa antiga aqui, a nossa fundadora, a nossa irmã Luísa, que dizia: não adianta fazer tudo isso, sair do portão para fora, chutar o cachorro, né? Não adianta, gente, tem que ser pelas boas obras, pela exemplificação, pela vivência no Evangelho. Então a gente vai se modificando, talvez a gente vai lembrar de momentos anteriores que a gente também fez coisas erradas. Sim, quem somos nós? Né? Todos nós temos que ter a humildade de dizer: pô, caramba, eu já fiz isso de errado, eu já fiz aquilo de errado. Mas ninguém aqui está dizendo que você tem que ser perfeito. O bom espírita é aquele que se esforça em se modificar. Sim, como dizia Chico, né? Como dizia Chico, que hoje eu possa ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso. É esse o propósito das nossas existências, né? De nós procurarmos melhorar sempre, né? Darmos o exemplo, né? Sim, então que a gente possa ir imprimindo no outro, através da nossa vivência, sentimentos de fé, de esperança, né? Para que a gente possa, através do nosso esforço, né, a gente possa levar sentimentos mais puros, né, para que a gente possa levar o melhor de nós. No momento que a gente levar o melhor de nós, a gente então faz crescer a nossa luz, faz resplandecer a nossa luz, e a gente começa então a ser a luz do mundo. Isso não precisa ser para milhares de pessoas, para o seu vizinho, para a sua família. Sim, principalmente começa no lar, né? No nosso lar, na nossa família. É verdade. Que nós temos que dar o exemplo, né? É verdade, Rosa. Precisamos aprender a exemplificar, né? Vivenciar o Evangelho. Isso que fica então aí, essa lição, para que a gente possa entender que todos esses vídeos que a gente está trazendo, esses cursos, é para que a gente possa vivenciar. Sim. Não só vocês, mas nós também. Sim. Eu e a Rosa e todos nós juntos, começarmos a vivenciar esse Evangelho, né? Que a gente possa então aprender juntos com essas palavras. Sim. Tentando a cada dia, a cada instante, que nós sabemos que a natureza não dá saltos, né? Então, claro que nós não vamos sair ainda na nossa treva da ignorância, como dizia o Beto Roden, porque ainda nos falta muito, né, para chegarmos à angelitude, mas os esforços, a boa vontade, a determinação, primeiro passo, humildade, né? Temos humildade em reconhecermos que somos falhos, somos falíveis, que se nós cairmos, vamos nos levantar, né? Vamos implorar a Deus nova oportunidade, vamos recomeçar. É isso, e vamos gente. ter bom ânimo, né?
ter bom ânimo de recomeçar sempre. Primeiro, reconhecer que podemos cair, mas se cairmos, vamos nos levantar e pedir nova oportunidade, tentando fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, onde quer que seja, né? Que nós estejamos ali atuando no trabalho, no lar, na nossa casa espírita, na rua. Vamos dar a nossa contribuição, mínima que seja, tentando sermos prestativos, né, tolerantes. É isso. Então, nós fazemos mais uma vez o convite a todos vocês que possam participar dos nossos estudos, que nos ajudem Com certeza. de forma ativa, entrando lá no nosso grupo do Facebook, postando a sua dúvida. A contribuição de cada um também, né, para que possam acrescentar ao que foi dito, porque que nós somos detentores da verdade, né? Sim, dê a sua contribuição, para que possa, com as suas palavras, talvez trazer ainda mais luz a tudo que a gente está falando, né? E assim a gente vai poder aí contribuir um com o outro nesse grupo maravilhoso que vai se formar, que está se formando, para que a gente possa então ir estudando juntos, ir crescendo juntos e se transformando no sal da terra, iluminando o mundo com as nossas luzes, pequeninas ainda, mas que a gente possa contribuir um com o outro. Mesmo que seja o palito de fósforo aceso à luz do meio-dia, né? Vamos dar a nossa contribuição, porque Jesus é como um sol durante um sol num dia de céu azul, e nós como palito de fósforo aceso à hora do meio-dia, como disse nosso querido Chico Xavier. Mas vamos dar a nossa contribuição. Não vamos deixar esse palito de fósforo apagar, não é, São? Sim. Há tanta dor no mundo, ainda há tanta coisa a ser clareada, ainda há muita coisa para ser desenvolvida, e nós precisamos acordar para essas... E dar a nossa contribuição, não é? Principalmente neste momento de transição, de tanta dor e sofrimento por que passa o nosso planeta Terra, não é? Em que todos estão sendo afetados de uma maneira ou de outra, né? Para que não percamos a nossa fé, a nossa esperança de dias melhores. Sim, então nesse vídeo nós terminamos a nossa série do Sermão da Montanha, e em breve estaremos lançando uma nova série, novos vídeos, para que a gente possa continuar o nosso estudo, né? Que permanecerá, e convidamos vocês a continuarem assistindo os nossos vídeos, contribuindo conosco, com todo esse estudo, com o irmão que está ao lado, seja ele aí online, né? Mas com alguém que precisa da palavra. E não esqueça de também vivenciar isso no seu lar, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, para que a gente possa multiplicar tudo isso que a gente vai aprendendo aqui juntos. Com certeza, isso. E lembrando, né, que o Sermão do Monte inicia ali, logo em seguida vem a primeira bem-aventurança, né, nos conclamando para a humildade, bem-aventurados os humildes, né, os pobres de espírito, que seriam os humildes, e termina Jesus nos convidando: sede perfeitos como perfeito é vosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Então, este convite, né, de buscarmos sempre a nossa reforma íntima, e nós nos burilarmos, não é? Para que possamos ser verdadeiramente esta luz, né? Como conseguiremos esse patamar de sermos, um convite, né, que Jesus nos faz, nos mostra essa possibilidade de não equipararmos a Deus, que nós sabemos que
a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não. Ele diz desta potencialidade, desta luz que habita dentro de nós, né? Para que nós façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, né? E se nós temos alguma dúvida ainda, eu gostaria, Saulo, se me permite, eu sempre gostei muito das poesias de Castro Alves. Então, lá no primeiro livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, tem ali um poema do Castro Alves, né, já na pátria espiritual, quando ele, deste poema que é Marchemos. É lindo, é maravilhoso, é só a primeira estrofe ali, né, que então Castro Alves nos diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Olha só. Lindo. Não é? Então, aproveitando essa estrofezinha desta poesia de Castro Alves, lembramos mais uma vez que tudo isso que a gente falou, Jesus vem sempre nos falar que o seu reino não é este aqui, mas do outro mundo, né? É da pátria espiritual. Então, precisamos entender que nada disso você vai conseguir compreender se você fixar isso só nessa existência, só nessa vida. Então, lembre-se que a gente está falando de conhecimentos eternos, de conhecimentos que vão ser do espírito, dessa evolução espiritual e de algo que você precisa, então, volver, mas como falo a estrofe, né? Volver, ou seja, retornar durante suas vivências, aprendendo durante as suas vivências múltiplas existências. Então, comece agora, meu irmão, porque apesar do caminho ser longo, é preciso começar, é preciso praticar, é preciso dar o seu passo inicial. Perseverar sempre no bem. E perseverar. Né? Isso, com certeza. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.